Duas falas nos assustaram muito. Duas falas nos assustaram muito. Falas que mostram uma personalidade narcisista, autoritária e que realmente levanta suspeitas da plena capacidade cognitiva e sanidade mental desses dois ministros do STF. Falas que realmente assustaram o povo brasileiro. Uma foi do Alexandre de Moraes ontem, quando ele simplesmente fala que pessoas que recortam trechos de falas são milícias digitais. Algo que a imprensa faz, que todos fazem, mas ele diz que quem faz isso é milícia digital. Olha aqui. Nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais é a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news para a tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário. Eu não vejo como uma tentativa de intimidar o Poder Judiciário, mas só para mostrar para o Brasil o que virou o Poder Judiciário. Não é à toa que o STF hoje tem apenas 12% de confiança do povo brasileiro. Mas não são só recortes, não. São as decisões, são as falas, né? Mas essa daqui, essa aqui do Flávio Dino hoje, é impressionante que uma pessoa que ocupa a mais alta corte do país tem a capacidade de falar tamanha besteira. Essa daqui realmente deixou muita gente preocupada. Lembro que muitos dos participantes eram policiais. Aqui ele está tentando explicar, só para contextualizar, por que foi uma tentativa de abolição do Estado Democrático com violência armada. Não tinha armas. Para começar a história, entre as pessoas que foram presas lá no ato do 8 de janeiro, ninguém tinha armas. Mesmo porque para passar pela parte da polícia lá tinha que fazer uma vistoria. Ninguém tinha armas, mas agora ele está tentando justificar o porquê que tem que colocar na denúncia a questão de ter armas. Dos participantes eram policiais e membros das Forças Armadas. E estes, não há dúvida, esses só andam armados. Eu não conheço um que não ande armado. Seja os da ativa, quanto os já reformados. Todos andam armados. A prova dele é a convicção que ele tem de que todos andam armados. Há alguns que são mais apaixonados pelas suas armas do que pelos seus cônjuges. Ele falou isso. Sim, ele falou que tem gente que é mais apaixonada na sua arma do que na sua esposa. Ele disse isso. Dormem com as armas debaixo do travesseiro. Dormem com as armas na cama. Dormem com as armas ao lado da mesa de cabeceira. Aqui ele deu uma travada porque ele não queria usar uma palavra que chama criado mudo. Porque no mundo da esquerda, falar criado mudo é de alguma forma de racismo. Então ele teve que achar algum outro termo para explicar aquela mesinha que fica do lado da cama, na cabeceira, que todos nós conhecemos como criado mudo, mas a esquerda quer proibir você de falar essa palavra. E aí ele viu o que ia falar, teve que arrumar outra. Transportam para onde vão. Eu fui governador de um estado, fui ministro da Justiça, essa é a realidade. Então, se havia, como de fato havia, inequivocamente, no conjunto de atos, a presença de integrantes das forças policiais e das Forças Armadas, não há dúvida, estavam armados. Pronto, é a prova cabal. Pode colocar aí tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito de forma armada, violenta e tal. Ah, mas nós encontramos armas, encontramos alguns estilingues. Não, tinha arma, eu sei que tinha arma, porque se tinha policial ali, se tinha militar reformado, inequivocamente tinha armas, então pode colocar, vamos prender essas pessoas aí por 20, 30, 40 anos, sei lá quantos anos eles querem prender os denunciados. É isso que virou, gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Um fala que fazer recortes é ser milícia digital, o outro fala que todo policial e militar anda armado, não importa a situação sempre, e ama as armas, e alguns amam as armas mais do que as suas esposas. Lembrando, 2 juízes que agora estão julgando o Bolsonaro. Esse disse que Bolsonaro é o demônio, e esse daqui, há 5 anos, está tentando prender o Bolsonaro. De qualquer forma, não importa o que seja preciso.
Não importa se ele tem que favorecer um lado do... O que eles não poderiam deixar acontecer? Que Bolsonaro vencesse as eleições. Essa é a verdade. Eles não poderiam deixar que aquilo acontecesse. Então, a gente viu uma eleição que todos nós percebemos que não foi 100% equilibrada. E a nossa reação ao perceber isso fez com que eles criassem o tal tentativa de golpe. Hoje é o segundo dia desse macabro teatro que está sendo apresentado pela mais alta corte do nosso país, um teatro que tem como finalidade destruir a oposição, a direita, o maior líder da direita e imputar nele um crime que não existiu, que é o tal golpe de Estado no 8 de janeiro. Para tentar convencer as pessoas, porque, olha só, eles estão até agora tentando convencer de que houve uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, uma tentativa de destruição do Estado Democrático de Direito. Ele sabe que a maioria da população não acredita nisso. Pesquisas do Datafolha, 65% da população, inclusive, a maioria dos que votaram no Lula, não acredita que aqueles atos de vandalismo no 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. Mas aí o Alexandre de Moraes, numa desesperada tentativa de convencer as pessoas de que sim, houve uma tentativa de golpe para que ele sim possa punir essas pessoas que ele já colocou um alvo nas costas, ele apresentou um videozinho mostrando o quão violenta foi essa tentativa de golpe. Sinceramente, eu assisti o vídeo, fiquei indignado, porque todas as manifestações da esquerda são muito mais violentas do que essa que ele apresentou. E lembrando, ele pegou apenas os trechos onde realmente houve atos de violência. Passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão. 46 idosos foram condenados até agora, mas essa narrativa é mentira, tá? De pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Então, presidente, eu já conversei com Vossa Excelência e pedi autorização. A materialidade desses crimes, ao invés de eu ficar aqui falando meia hora, em 5 minutos do vídeo que nós vamos mostrar, a materialidade fica comprovada, porque a materialidade exige violência ou grave ameaça. Nós tivemos aqui servidores, nossos policiais, feridos gravemente. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Assista com atenção esse vídeo, você vai reparar que ele recortou realmente partes onde houve atos de violência, como o vandalismo, né? Nós já falamos que as pessoas que cometeram vandalismo e atos de violência deveriam ser condenadas, mas não chega nem perto das manifestações da esquerda, tá? Nem perto. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas, em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, fala se não parece uma mobilização da esquerda. E na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação... Por que quando é a direita fazendo, e foi a primeira vez que a direita fez isso, viram atos violentíssimos, e quando é a esquerda é democrática? Então, do presidente e do vice-eleito. Está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão-bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas... O que era? Uma bomba atômica? Era o Fat Boy de Hiroshima? Centenas, se não milhares de pessoas? Que é isso? Vamos entrar e tomar o poder. E aqui o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? As pessoas... Ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial. Acho bom que ele afirma isso, né? Ninguém estava passeando, então tem que prender todo mundo por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.
e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta, as pessoas invadindo, e sempre com a intenção golpista. Nós vamos ver... Presta atenção, eles falam sempre com a intenção golpista. Vamos olhar de novo isso aqui. Não tinha uma pessoa armada nesse grupo. Uma. Não tinha uma arma de fogo em todo esse grupo que você está vendo aqui. Uma. Mas ele está colocando com extrema violência a mão armada. Não tinha uma pessoa armada. E sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal. Sabe o que eu vejo? Eu vejo um amontoado de pessoas revoltada, indignada, porque viram que as eleições não aconteceram de forma transparente e houve sim um favoritismo a um candidato. E a reação dessas pessoas ao perceber isso foi essa. Bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Aí eu concordo. Quem fez isso tem que pagar. Quem fez isso com o policial, isto sim eu concordo. É um crime e essa pessoa deve pagar por isso. Agora, porque algumas pessoas fizeram isso enquanto a maioria estavam pacíficas, tem que prender todo mundo por golpe de Estado? Aquele ataque no capacete, que a pessoa vai... ele se deu após a queda. Eu caí, subi o A pessoa que fez isso também merece pagar. Aquela lateral. Merece ser punida. Ali do Congresso, quando já estava na N1, que eu estava passando pelo gradil, que eu fui puxado novamente, aí que eu estava me defendendo com o meu escudo. Nesse momento, eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo, foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. Aí, no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus. Concordo. Quem fez isso? Estas pessoas que cometeram isso merecem ser punidas. Assim como as pessoas da esquerda que fazem isso sempre com a polícia deveriam ser e nunca foram. O Congresso Nacional... Aqui, ó, você tá vendo essa aqui, ó? Essa idosa, golpista. Ó, tava tentando derrubar a República. Olha essa senhora aqui, a golpista. Dá pra ver claramente que é uma golpista aqui, né? Nenhuma... Olha esse outro idoso aqui, olha esse aqui. Coitado, deve estar nos seus 60 e tantos anos. É um golpista também, claro. Se você for dar um golpe no país, você tem que botar pelo menos 50 idosos ali no meio. Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação... Aqui, esse carro da polícia não foi o povo que jogou ele no lago. Eu lembro dessa história. O policial desceu do carro, esqueceu de desengatar e o carro continuou andando e caiu. Então, o patrimônio público, o ataque à polícia é visto. Os doidos da intervenção militar sempre teve e a gente sempre rejeitou eles. Pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. Muita gente lá fora, pessoal. Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o pessoas povo. filmando, incentivando mais pessoas a vir. A resistência da Polícia Legislativa. Mantém a linha, galera! Mantém! Bombas. Por álcool! Escudeiro! É bom lembrarmos que nós tivemos tentativa de golpe de Estado violentíssimo. Tentativa de golpe de... Outro idoso de cabelo branco aqui, ó. Tentativa de golpe de Estado violentíssima, e ele pega, obviamente, trechos onde realmente nós falamos desde o início. São trechos que nós discordamos. Trechos onde nós acreditamos, sim, que houve violência. Mas a pergunta que eu faço, até separei aqui algumas imagens, por que as manifestações da esquerda que envolvem violência, tem aqui, ó, por que as manifestações da esquerda, que são sempre muito mais violentas, mas muito mais violentas, você pode ver aqui, vou colocar uma manifestação, esquerda invade Congresso. Se você for na internet e colocar esquerda invade Congresso, você vai ver isso aqui, ó. Tudo isso que você está vendo é a esquerda invadindo aqui também, você pode ver
A esquerda invadindo o Congresso. Olha aqui. Você está vendo essa imagem? Olha o que eles fizeram. Tentaram entrar no STF. Aqui eles entram, aqui, ó. Fevereiro de 2014, essa imagem aqui. Nessa imagem aqui, deixa eu ver se tem como visitar o site. MST tenta invadir STF em Brasília. PM usa... Cadê? Por que nesse dia aqui, quando o MST tentou entrar, por que não foi tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito? E por que essas pessoas não foram condenadas? Ele usou partes horríveis do vandalismo que aconteceu, só que não chega nem perto do que a esquerda faz ao longo dos últimos 30 anos. E ele quer condenar essas pessoas à tentativa de abolição do Estado. Cara, eu estou indignado com a forma que ele manipula as coisas. E daí ele vem dizer que somos nós que fazemos isso. Vou parar por aqui.